Fala galera, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas aqui para vocês. Para mim é um privilégio, como sempre, traduzir tudo que a gente faz no dia a dia em informação, em propósito, em ser humano 360 graus, o que ele pode fazer, quais são os medos, dúvidas. E a MLA Cast ela vem sempre com um convidado diferente, com uma pessoa que conseguiu construir uma jornada onde propósito, empatia, geração de valor e conexão profunda foi com certeza um dos principais fatos de ter tornado essa pessoa ou uma pessoa de sucesso, tanto na vida pessoal, empresarial, executiva. E a gente gosta de trazer para vocês a verdade nua e crua. Como é que a gente consegue falar de empatia da forma mais verdadeira possível? Como que a gente consegue gerar conexão de forma profunda quando a gente se coloca no lugar das pessoas para poder mostrar de fato quais são as principais dores, quais são os principais problemas enfrentados. E quando a gente conecta essas duas pontas, a gente sabe que a união de propósitos acaba se tornando algo muito mais fácil de acontecer. Me coloco no lugar da pessoa, entendo as dores dela como se fosse minha, e depois tudo que vai acontecer é uma naturalidade profunda que vai trazer tudo que a gente precisa. Então eu não preciso representar, eu não preciso me tornar alguém que eu não sou, eu só preciso ser, simplesmente. E como toda vez que a gente faz isso, a gente traz um convidado especial. Hoje a gente está aqui com o Flávio Padovan. Flávio, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio. Um cara que foi executivo como eu ainda não conhecia, né? A gente falou sobre isso no primeiro bate-papo. Mas para mim é um privilégio porque quando a gente começa a buscar de forma profunda quem a gente é, se conectar conosco e entender o que move as pessoas dentro do que é propósito para elas, no que elas têm como trajetória de vida, é algo incrível. Então, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu sei que o seu tempo é mega escasso. Imagina. E para mim é um privilégio porque inúmeras pessoas vão ser impactadas por isso, através da sua vida, através da nossa vida e através desse propósito. Então eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, contasse um pouquinho da sua história, tanto pessoal, empresarial, para que as pessoas pudessem já se conectar de forma inicial e a gente possa bater um papo leve e descontraído. Claro. Luigi, bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Eu adoro esse tema, né? Falar livremente sobre empatia, sobre propósito. O meu nome é Flávio Padovan, como você falou. Eu sou uma pessoa muito simples, né? As coisas aconteceram muito naturalmente na minha vida. Eu digo sempre o seguinte, eu nunca fui atrás de dinheiro, eu sempre fui atrás de propósito, sempre fui atrás de me desenvolver, de autodesenvolvimento, autocrescimento, fazer as coisas pelas pessoas, fazer o bem, né? Colocar a verdade em primeiro lugar em tudo que eu faço, e cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos e cuidar daquilo que eu acho importante para a sociedade, né? Então, a partir disso, as coisas aconteceram muito naturalmente na minha vida. Então, eu procurei estudar sempre, continuo estudando até hoje, né? Qualquer oportunidade que eu tenho de um curso, de um seminário, onde eu vou aprender alguma coisa, eu procuro me inserir. E sempre na minha vida eu tive o privilégio também de me conectar com pessoas que sabiam mais do que eu, né? Essa é uma grande coisa que eu sempre digo, isso sempre disse para os meus filhos, falo sempre para os meus mentorados também, conectem com pessoas que possam agregar coisas na sua vida, né? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Você escolhe como você vai desfrutar e aproveitar esse tempo. Então, o que eu digo é, o tempo passa muito rápido, né? A vida é muito curta, é uma só. Então, aproveite o seu tempo para se conectar com pessoas que possam agregar coisas boas na sua vida, construir amizades sólidas, duradouras, né? Construir família, cuidar dos seus familiares e cuidar de você mesmo. A partir de você, você consegue cuidar dos outros também. Então, assim, a minha carreira, Luigi, foi feita dentro da indústria automotiva, basicamente, né? Eu tive outros trabalhos antes. Sim. Comecei a trabalhar com 14 anos no comércio. Meu pai
Meu pai era filho de um imigrante italiano que veio, meu avô veio para Jaú, da Itália para Jaú, no interior de São Paulo. Meu avô era um mecânico de automóveis, então, não Ou por seja, acaso, né, a paixão já começou está cedo, no né? sangue, né? Uhum. Então, o meu avô era um mecânico, eu cresci dentro da oficina mecânica do meu avô, e então isso sempre me inspirou muito, né? E meu pai foi uma pessoa que me ensinou muito, meu ídolo, uma pessoa que sempre me inspirou, porque ele sempre foi muito correto, muito sério, e trabalhou mais de 30 anos no Banespa, e depois se formou. Eu fui na formatura do meu pai como advogado. Meu pai me trouxe muitos valores bacanas na minha vida. Que legal. A minha mãe, meu pai morreu cedo, infelizmente, com 76 anos. A minha mãe é viva ainda, como eu estava te contando. Minha mãe tem 93 anos e até hoje ela trabalha como voluntária, né? Em duas instituições. Uma delas é a instituição que eu cuido, que eu vou falar em seguida. Mas ela trabalha 2 vezes por semana, né? Uma vez em cada instituição. Então, a família é muito importante. Então, eu tenho aí 2 exemplos muito interessantes para a minha formação. Então, isso foi muito importante para mim, né? Para minha formação. Essa base que você está falando, Flávio, os outros convidados que vêm para cá, a gente percebe que como uma base bem estruturada faz com que você tenha um pouco mais de clareza, né, para a sequência. Exemplos que são verdadeiros, exemplos que são bons e que você pode utilizar, e também alguns exemplos que às vezes destoam, mas que a pessoa, por algum motivo, eu sempre acredito esse motivo algo divino, como um propósito que vai nascer dessa pessoa e que ela vai desenvolver, ela consegue enxergar naquilo que é bom e naquilo que é ruim, o que ela pode ou não fazer. Exato. E muitas vezes em casa, essa pessoa, muitas pessoas que assistem a gente e mandam algumas perguntas, falam: poxa, Luigi, eu não tive uma estrutura de pai e de mãe assim, mas eles tinham princípios como honestidade. Ou princípios como você precisa estudar, aprender. E o restante, com o tempo, com a vivência, muda, né? Então, você já deu um depoimento maravilhoso de que uma base estruturada facilita um pouco mais esse processo. Né? Não, claro, e tudo é aprendizado, né? Então, o que eu queria dizer, eu falo dos meus pais, né, como exemplos e tudo, mas meus pais também não eram perfeitos, né? Não foram perfeitos, erraram também. Mas eu também tive a oportunidade de identificar esses erros, claro, e não cometê-los, né? Sim. Como pai agora, como avô agora, né? Então, enfim, a gente tem que aproveitar os bons exemplos e os bons aprendizados. A gente vive na vida aprendendo, experimentando e tentando fazer, aprendendo com os próprios erros também. Então, a minha vida começou praticamente, como eu falei, comecei a trabalhar muito cedo, mas eu sempre fui apaixonado por automóvel e, por um acaso, também comecei meu primeiro emprego na Ford naquela época. Eu tinha um vizinho que tinha um cargo alto na Ford naquela época. Sim. E ele foi um dos meus mentores também, uma pessoa que era bem mais velha que eu, morava do lado da minha casa, eu estava na faculdade ainda, né? E aí eu saí na rua, estava ali, eu tinha sofrido um acidente de carro, estava engessado, que tinha quebrado as clavículas. Caramba! E eu não estava nem dirigindo, mas Sim. Eu estava junto com um amigo meu, o carro bateu e eu fraturei as 2 clavículas, e eu estava ali andando na calçada ali, saí na rua, encontrei meu vizinho. E aí estava falando com ele, contando do acidente, tudo, e eu falei: puxa, eu tenho muita vontade de conhecer uma linha de montagem. Assim. Ele falou: poxa, você não quer ir lá e tal? E aí eu fui visitar a Ford no bairro do Ipiranga, que hoje nem tem mais, e eu fiquei assim fascinado. Aí ele notou isso, né? Uhum. E ele falou, aí terminou a conversa, ele estava tomando um café na sala dele, ele falou assim: você quer trabalhar aqui? Eu falei: adoraria trabalhar aqui. E eu comecei ali, né? Aí comecei ali e me desenvolvi dentro da Ford. Trabalhei na Ford 2 vezes, na Volkswagen 2 vezes, ou seja, eu comecei na Ford, fui para a Volkswagen, voltei para a Ford, depois voltei para a Volkswagen. Eu fui até chegar, né? Uma história muito longa, mas eu sempre, como eu te disse, procurei propósito nas coisas que eu fiz, procurei aprender, me desenvolver, e comecei na Ford naquela época
ainda um menino praticamente, mas comecei como um auxiliar, né, de escritório, era o título, né? Sim. E fui crescendo, fui fazendo as coisas de maneira correta, fui criando amizades, aprendizados, enfim, fui crescendo. E eu cheguei a diretor de operações da Ford, depois vice-presidente da Volkswagen, fui CEO também da Jaguar Land Rover aqui na América Latina, fui general manager da Subaru aqui no Brasil também, enfim. E hoje eu sou consultor de empresas, eu trabalho em consultoria na área de planejamento estratégico e gestão. Também sou mentor de empresários e executivos, um trabalho que me dá muito prazer. Não, e a gente nem imagina por quê, né? Só de você ter falado que tudo que você fez até hoje, você buscou propósito, eu fico imaginando assim, né? A gente vai entrar nesses detalhes, né? Mas eu imagino assim, as pessoas que assistem a gente e que buscam algum tipo de informação ou tirar dúvidas, o grande medo que elas têm é o próximo passo. Elas desconhecem, assim como todo mundo, assim como você teve medo, como eu tenho medo, mas quem deu continuidade nunca parou. Os caminhos parece que eles se abrem, né? As informações elas vão chegando, e se o propósito da vida estiver bem direcionado, tudo que vier é um aprendizado, seja um mestre, né? Um professor, ou o que quer que seja, o que as pessoas chamam de dificuldade, Flávio. A gente costuma dizer aqui para as pessoas que a dificuldade é um professor que veio para te ensinar algo que você precisa resolver dentro de você. Exato. Ou que você precisa estruturar para poder se conectar. São desafios que você tem que enfrentar. Exatamente. Exatamente. Não, é perfeito. E você chega um momento na vida, né, como eu cheguei, graças a Deus, eu tive bons mentores na minha vida, eu tive pessoas que eu me espelhei, que eu procurei estar perto, né, como eu falei, para aprender, para absorver tudo que essa pessoa tinha de bom. Nem tudo era bom, né? Sim. Mas eu procurei sempre me espelhar e procurar seguir aquilo que eu achava que era bom, aquilo que eu identificava, que se identificava comigo também. Então, eu, graças a Deus, tive excelentes mentores na minha vida. E chega um momento que você tem que dividir isso com as pessoas, né? Você tem que devolver um pouco daquilo que você recebeu. E hoje eu faço isso com muito prazer. Eu sou conselheiro de algumas empresas, porque isso também é uma forma de eu devolver minha experiência, meu conhecimento, para ajudar as empresas na atingimento de metas. E também sou mentor, como eu falei, de empresários executivos. E é um trabalho que me dá um prazer enorme de fazer, porque eu faço mentoria para pessoas distintas, em diferentes estágios de vida e de situação também, né? Então eu faço desde um empresário, por exemplo, bem-sucedido, que tem determinados desafios, que precisa de alguém que já passou por desafios semelhantes para poder ajudá-los a encontrar um caminho. E também trabalho com jovens, né, que têm dúvidas, né, para onde seguir, para onde caminhar. Então é um trabalho que me dá um prazer enorme de fazer. Então eu me sinto muito bem. Hoje eu trabalho, as pessoas pensam assim, o dia que eu me aposentar, eu vou descansar. Olha, eu sou aposentado desde quando eu tinha 55 anos, né? Eu estou com 69 anos. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas também nunca trabalhei com tanto prazer, né? Tanto prazer de fazer o que eu faço, né? De poder ajudar as pessoas da maneira como eu tenho ajudado. Enfim, é um prazer muito grande poder estar aqui também contando essas coisas para você, né? Nossa, e vou te falar, para mim é um prazer ouvir isso, porque muitas vezes, Flávio, a gente percebe, como você próprio colocou, a pessoa acaba levando uma vida pensando em se aposentar, né? E achando que ali é o fim. Só que tem algumas questões que a gente lida e que mostra aqui nos podcasts e nas reuniões com os nossos clientes, que você voltar um olhar para um propósito, você conseguiu ver isso muito cedo. Eu talvez tenha conseguido ver também muito cedo. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar isso por um detalhe que você colocou que é muito importante. Quem são as frequências de pessoas que eu me conecto? São melhores do que eu? Porque a pessoa que está em cima, se eu estiver embaixo, é muito mais fácil eu puxar ela para baixo. Então você é a somatória das 5 pessoas que você mais convive, né? Só que o que acontece? Quando eu não tenho uma ideia do que acontece no próximo nível, para mim a aposentadoria é o melhor caminho. Porque ninguém em nenhum momento
me conectou ou eu me conectei, que me mostrasse que existe um algo além. E dentro de, não falando de negócios aqui, mas falando do que a gente busca para um empresário que quer ser bem-sucedido, é dizer para ele o seguinte: qual que é o teu real objetivo? O que te faz arder dentro do teu coração? Que você ouve essa mensagem na sua cabeça o tempo inteiro e você renega ela o tempo inteiro. Passa dia após dia e você não dá atenção para aquilo que conecta a mente e conecta o seu coração. E normalmente as consultorias ou as mentorias começam dessa forma. Não é falando do negócio, não é falando do problema que ele tem com a área comercial, ou com pós-venda, ou com a equipe de operações, ou com sócios, porque a gente entendeu que o nível de frequência de uma pessoa que vive numa quarta camada de personalidade, numa quinta camada, que são pessoas que estão buscando aprender algo, entenderam que ganhar dinheiro com um ofício é algo que pode tirar ela de uma situação precária. E quando ela vai para uma quinta, para uma sexta camada, ela já está pensando em como eu posso acumular patrimônio, como eu posso evoluir e aprender a me conectar com pessoas, porque ela começou a entender que a vida, você precisa do outro. Sozinho você não consegue desenvolver nada. Só que ela tem um dilema na cabeça dela, porque ela tem o que puxa ela para baixo, que ela ainda não tomou uma decisão, e essa disruptura não é fácil, porque normalmente são pessoas da família, são amigos que eu tive um apreço absurdo durante anos, e como é que eu vou me desconectar dessa pessoa? E saber diferenciar o que é desconexão e o que é se colocar num papel de filho com pai, filho com mãe, ser um amigo e não um empresário que vai falar o que o cara tem que fazer ou deixar de fazer, é o ponto onde a gente mais consegue ajudar essas pessoas. É verdade. Porque os principais problemas que a gente vê, Flávio, e por isso que a gente sempre pergunta no início como que foi essa construção, é a pessoa tomar decisões que são absurdamente difíceis e entender que o amor ao próximo, aquele mandamento, né, amar ao próximo como a si mesmo, as pessoas interpretam de uma forma errada. Elas acham que eu tenho que amar você primeiro para depois me amar. É o contrário. Se você não se ama, você não entende o que é amor de fato. Exato. Como é que eu vou amar você se minha vida tá uma bagunça, se eu não consigo me organizar, se eu não tenho um norte? E entra aquela questão do dar e receber. Para eu ter humildade suficiente para entender que eu preciso de ajuda, eu preciso aprender a pedir. Eu preciso aprender a me conectar. Eu preciso aprender a beber da fonte. Quem são as pessoas que eu preciso me aproximar com muita humildade para... Então a vida ela vai trazendo esse aprendizado para depois você ser a pessoa que vai ser buscada. Exato. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E não tem uma fórmula, né, Luiz? A fórmula é cada um que desenvolve a sua própria forma. Porque a minha vida foi de um jeito, a sua foi de outro. E as pessoas precisam encontrar o seu caminho. Isso. Então, eu, graças a Deus, né, quando eu falei assim que eu nunca fiz as coisas por dinheiro, graças a Deus eu tive uma família que nunca fomos ricos, né, não somos, nunca fomos, mas eu sempre tive uma condição tranquila nessa parte. Agora, tem pessoas que não, que tem que batalhar, né, para conseguir subsistência. Sim. Então já é uma situação diferente. Sim. Mas também a gente consegue também ajudar essas pessoas. Exatamente. Né? Então é complexo esse assunto, é bastante complexo. Mas você tocou num ponto muito importante que é conexão, né? Com quem a gente se conecta, de que maneira a gente se conecta. E é muito importante nesse sentido ouvir, né? Ouvir a outra pessoa, ouvir o próximo. Entender o que se passa com a outra pessoa. O ser humano tem uma tendência de achar que as pessoas entendem o que a gente pensa. As pessoas não podem entender, não conseguem entender o que a gente pensa, porque a gente não externa isso. Se a gente não externar, as pessoas não vão entender. Então, eu tenho vários exemplos e aprendizados assim espetaculares, né, nesse sentido, né, que nunca mais eu esqueci. E que eu sempre passei para os meus filhos, né? Pretendo passar para a minha netinha agora que tem 4 anos, e para os meus mentorados também. Eu sempre uso exemplos, porque os exemplos ensinam muito, né? Marcam muito. Eu tive, se você permite contar claro, fica à vontade. Um caso que me ensinou, eu tenho vários, mas um caso que me ensinou muito foi quando eu estava na Volkswagen uma época, e a minha assistente, ela entrou em licença maternidade, e naquela época tinha um programa de trainee do Senai na indústria,
Então ficou uma menina trainee me ajudando, né, na ausência da minha assistente. E teve um dia que ela não veio trabalhar. Ela não veio trabalhar um dia e não veio no dia seguinte também. E aquilo me deixou assim, e ela nem me avisou nada, né? E aquilo me deixou muito contrariado. Eu não conseguia entender como é que uma pessoa podia sumir Sim. e não me comunicar por que tinha sumido e me deixar na mão, né? O seu primeiro impulso foi esse? Meu primeiro impulso foi um impulso assim de julgar. Sim. Né? Então eu falei, nossa, essa pessoa não merece o meu respeito. Porque como assim some? Eu preciso dela aqui. Né? Ela apareceu no terceiro dia, aí eu chamei ela. A primeira coisa que eu fiz foi repreendê-la. Né? Esse foi o primeiro erro que eu cometi, porque eu não escutei. Primeiro eu julguei, condenei e repreendi. Esses foram 3 erros sucessivos. E aí ela com muita humildade, simplicidade, ela virou para mim e falou assim, eu trabalhava na Via Anchieta, e a minha sala tinha uma janela que dava para a estrada, para a Via Anchieta. E aí ela falou assim para mim, seu Flávio, o senhor sabe onde eu moro? Eu falei, não, eu não sei onde você mora. Eu moro ali, ó. Do outro lado da Via Anchieta tinha uma favela, uma comunidade, bem pobre. Eu falei, eu moro ali. E ali teve um toque de recolher, que teve uma briga de facções, teve um toque de recolher e eu tive que ficar dentro de casa. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Eu não podia sair nem para ir até o orelhão para te avisar. Então você me perdoa. Né? E naquele momento, eu até me emociono porque me deu um choque aquilo, um choque de realidade, que eu falei, nossa, que coisa mais incrível, né? E eu não pensei em nenhuma hipótese dessa. A primeira coisa que eu pensei foi condenar a atitude dela. Claro. Eu nunca imaginei que fosse acontecer uma coisa dessa. E então isso me ensinou uma coisa muito importante, que é antes de você julgar e muito menos condenar, é ouvir. Né? Então você ouça o que a pessoa tem para te dizer antes. Você nunca sabe o que se passa com essa pessoa. Muitas vezes no ambiente de trabalho, até de amizade, de relacionamento, você fala, puxa, essa pessoa é estranha, né? Você não concorda, não aprova o comportamento, mas você não sabe o que está se passando para essa pessoa. Se ela está com problema de doença, se ela tem um problema familiar. Então, é muito importante que você se conecte com essa pessoa, entenda o que se passa. Porque eu tive vários exemplos. Eu posso ficar aqui o dia inteiro com você nessa conversa maravilhosa aqui, contando histórias. Né? Eu tive várias histórias que me ensinaram muito, pessoas que eu não tinha nenhuma empatia no início e que por mudou completamente. Um caso, né, mudou completamente e viraram meus melhores amigos. Então é isso, né? É exercitar isso, né? Exercitar todo sentido. A conexão com as pessoas, para realmente entender. E você tem que fazer isso dentro da sua casa, começar dentro de casa, né? Começar com a tua família, com os seus amigos, enfim, com os seus colegas de trabalho, no ambiente onde você convive. Isso vai criar empatia, vai te fortalecer espiritualmente. Sim. E você vai conseguir vencer os obstáculos de maneira muito mais fácil. Não, olha, seria um fechamento, viu, gente? Vocês estão assistindo aqui, se fosse só isso aqui, já tinha valido já o podcast, tá? Mas a gente vai continuar. Por que eu tô falando isso, Flávio? A gente fala em todos os episódios. Se você tivesse a oportunidade de assistir um resumo de todos eles, o que a gente mais pega é exatamente isso que a gente falou agora. Porque tem técnica para tudo, enfim, tem uma série de coisas, só que o que acontece hoje? As pessoas estão fazendo isso de forma mecanizada ou porque precisam ter um retorno lá na frente sobre algo que elas esperam. Então elas não estão sendo verdadeiras da melhor forma possível. Porque, primeiro, elas estão se enganando, né? Esse acho que é o primeiro ponto. Quando eu represento, eu não estou sendo eu estou sendo um ator. Mas esse processo não quer dizer que ele é um processo ruim no começo. Porque quando você começa a fazer isso e percebe que não está gerando valor, vem uma reflexão para você. O problema é você achar que você tem que se manter nessa jornada. E o que a gente explica, quanto mais cedo você conseguir entender que a geração de valor, você ser um ser humano que é empático de forma verdadeira,
que quer gerar valor de forma verdadeira, independente do que seja, se eu sentar para conversar com qualquer pessoa, vai acontecer exatamente o que você falou. Se eu me preocupo com a dor que ele tem, que ele não vai te falar de início, ele precisa ter confiança de que você está ali para ser um ouvinte e não um acusador ou um julgador. Como é que eu vou falar pro Flávio, na posição que ele tá, não te conheço, que acontece isso na minha vida, que acontece isso, que eu tenho esse problema, eu preciso ter algum nível de gestão de tempo onde eu invista tempo numa relação para que o Flávio se sinta à vontade de falar comigo sobre determinadas situações. Só que as pessoas são tão imediatistas hoje, e com tudo que está acontecendo, avanço de tecnologia, etc e tal, ou ser milionário antes dos 20 anos, que o ponto principal que faz você ter a perpetuidade e ir se conhecendo cada vez mais como uma centelha divina que tem acesso, né, a tudo isso. Isso. E tem paz, né? Isso é a coisa mais importante da vida, você conquistar isso, né? A paz, a serenidade. E você sabe que tem uma coisa interessante também, que tem pessoas que têm muita dificuldade em se expor socialmente. Sim. Isso existe. Isso é uma dificuldade real. Isso acontece. E eu já tive mentorados que tinham muita dificuldade. Pessoa muito bem preparada, com estudo, com MBA, com doutorado, com tudo isso, mas tinha uma dificuldade de se conectar socialmente incrível, né? Isso é uma dificuldade dela, da pessoa. Sim. Isso atrapalha demais. Totalmente. Mas o importante é a pessoa identificar isso e procurar ajuda. Exatamente. Né? Porque isso é uma grande barreira a ser ultrapassada. Então, o papel do mentor é esse, né? Eu costumo dizer que a mentoria, não menosprezando a parte de coaching, né, que também tem a sua importância, mas a mentoria ela trabalha o lado profissional e de negócio, porque o mentor ele tem que ter experiência suficiente para fazer o guide também da parte de negócio, como Sim. conduzir negócio, não como fazer uma boa gestão, mas também tem que cuidar do lado comportamental. Claro. Então, isso eu tenho pego exemplos muito claros disso, pessoas que têm muita dificuldade. Você sente a mesma dificuldade não, oportunidade que eu. Ver se eu tiver certo, tá? Senão você me corrija. Quando você senta para fazer a sua mentoria com alguém que fechou com você, enfim, ou que você está conversando, você percebe que resolvendo esse problema emocional ou de mentalidade ou de reconexão... Dá um salto tremendo. É inacreditável quanto isso é renegado. Mas é renegado por quê? As pessoas não são ensinadas a trabalhar isso. E muitas vezes eu recomendo psicanálise. Eu não sou psicanalista, mas se eu consigo identificar isso, claro. Eu recomendo. Vai buscar uma ajuda também emocional, né, para cuidar do emocional. Claro. Então, isso é super importante, a pessoa se conhecer. Já é um passo muito grande para ela avançar, né? A vida é maravilhosa, né? Acho que tem aí coisas, são desafios constantes na nossa vida, mas a gente precisa estar sempre preparado, bem preparado e bem intencionado também, né, para lidar com isso. Não, show de bola. Flávio, aproveitando essa deixa que a gente colocou de como a gente consegue pegar as pessoas para sair de um ponto A para um ponto B pensando nesse 360, conta pra gente, você como executivo, como CEO, como foi você fazer essa transição, porque onde você trabalhava com pessoas muito bem preparadas, e tinha que preparar muitas pessoas também nessa jornada. Como foi você se consolidar como um executivo de sucesso? As pessoas falam muito em sucesso, falam muito em os 10 passos para sucesso. Quando eu começo a ver 10 passos, 5 passos, 6 passos, eu já falo assim, ela fez um Google bem analítico ali, ela conseguiu achar o passo a passo. Mas eu prefiro ouvir as histórias. Claro. E com certeza você teve, que é o que todo mundo pede quando assiste o nosso podcast, ou está de alguma forma com algum receio de dar um próximo passo, quais foram as principais dificuldades do Flávio? Quais foram os principais medos do Flávio nesse processo de estou me estabelecendo e me estabeleci? Quais foram as barreiras que você passou? Quais foram os medos ou receios que você teve
Eu sei que quem vive do propósito, normalmente isso não é um medo, é o professor que veio para te ajudar. Mas explica para o pessoal, na ótica do Flávio, o que foi preponderante para que as adversidades e barreiras, seja elas quais forem, te tornaram o ser humano melhor que você é hoje e você se consolidou para fazer essa transição como mentor. Bom, primeiro a educação que eu recebi, né? Eu nunca tive nada de mão beijada. Eu sempre tive que conquistar minhas coisas. Então isso é uma coisa importante, você ir atrás das coisas, né? Você tem desafios e você precisa vencer esses desafios. A segunda coisa é que eu tive muitas dificuldades e bati muito com a cara na parede também, né? Dei muita cabeçada. E esses erros me ajudaram também a não cometer os erros na sequência, Sim. nas próximas edições. Então, eu aprendi muito com os erros. Uma vez eu tive quando eu assumi a vice-presidência da Volkswagen, foi um processo de mudança para mim muito grande, né? Porque eu fiz entrevistas que eu fiz umas 15. Fui para a Alemanha, fiquei uma semana fazendo entrevistas e tal, que as pessoas queriam me conhecer melhor, queriam saber Sim. como é que eu tinha chegado até onde eu cheguei e tudo isso. E na última entrevista que eu fiz, um big boss lá, na entrevista, ele falou assim para mim: me conta quais foram os seus principais erros, os erros que você cometeu. Aí eu virei para ele e falei assim: foram muitos, mas eu não vou te contar. Eu cometi vários, mas eu não vou te contar. Uhum. Eu prefiro te falar dos meus acertos. Uhum. Então, assim, é verdade isso, porque os erros servem para você aprender com eles. Mas claro. Você não precisa ficar falando deles, né? Sim. Isso para você. Você Sim. não vai enaltecer seus erros, você vai enaltecer seus acertos. Seus acertos. Então, eu sempre tive essa ânsia de resolver problemas. Excelente. Essa coisa que eu acho que vem de berço, né? Sim. De você querer resolver, de você querer fazer, conseguir. Eu sempre estimulo, eu brinco muito com a minha neta, eu sempre estimulo muitos jogos que estimulam os desafios. Sim. Né? E a criança tem que aprender a vencer esses desafios, né? A conseguir por ela mesma, sem a ajuda de ninguém. Então isso ajuda bastante também. Nessa jornada de aprendizado, onde foi o momento que você falou: eu entendi um pouco mais agora sobre o que é o sentido da vida, tá na hora de eu devolver para algumas pessoas? E aí eu sempre faço a comparação da sistêmica, né? O Padovan de hoje, olhando para o Padovan quando começou, se ele tivesse essa visão do Padovan, como seria? Você teve várias fontes, mas você consolidou dentro do que você considerou como um caminho de excelência. Como você mesmo falou, não tem fórmula mágica, mas com certeza o que você conseguiu construir como ser humano, espiritualmente, mentalmente, profissionalmente, como pai, enfim, essa série de coisas que transformam a gente nesse 360, assim, poxa, tá na hora de eu começar a devolver isso. Como que foi isso para você? Então, isso foi acontecendo na minha vida também, como tudo naturalmente, né? E quando eu decidi que eu iria me dedicar não mais a ser executivo, mas a cuidar da minha própria empresa e abrir a minha empresa de consultoria, as coisas já estavam acontecendo na minha vida da seguinte maneira. Por eu já ter uma experiência, já ter um cargo mais alto e ter um relacionamento, uma coisa preciosa que eu sempre construí na minha vida foi networking, né? Eu tenho, graças a Deus, um networking, posso dizer sem falsa modéstia, que é fantástico. Tenho, graças a Deus. Então, as pessoas me ligavam muitas vezes e falavam assim: pô, Padovan, vamos tomar um café, preciso de uma orientação, preciso de uma ajuda. E eu sempre fui, sempre atendi, fiz isso com muito prazer. Até o momento que eu falei, aí começou a me ligar gente que eu não conhecia. Uhum. Assim, olha, fulano falou de você, vamos tomar um café e tal. Eu falei, legal, vamos lá, né? O alerta subiu. Aí eu falei, pô, mas isso aí então
eu vou transformar isso num negócio. Claro. Né? Para mim. E aí foi naquele momento que eu já tinha me desligado do meu último trabalho como executivo. Tá. Isso foi em 2016, que eu montei a minha empresa e que eu comecei a fazer, eu desenvolvi o meu programa de mentoria. O meu programa de mentoria é um programa diferente também, porque ele tem começo, meio e fim. Tá. Aí eu trabalho com metas bem definidas, né? Porque eu faço primeiro uma análise situacional, né, do mentorado, o que ele está buscando, quais são as características. Tem um estudo preliminar interessante para a gente poder estabelecer as metas. Claro. O que ele quer com a mentoria, né? E o que nós vamos buscar juntos. Porque senão fica uma coisa muito aberta, né? Aí é uma coisa de terapia, que não é o caso, né? Então eu criei esse programa, foi muito bacana. Comecei a divulgar e as coisas começaram a aparecer normalmente, mas foi assim, né? Foi quando eu pensei em me dedicar à minha empresa, e foi no momento que eu falei, bom, tá na hora de eu começar a devolver tudo que eu recebi, que eu conquistei. Foi nesse momento. Muito legal. E como foi essa experiência de começar a... Porque assim, quando você faz a transição, tem muita coisa que você desconhece de como vai ser essa relação. Nossa, é um aprendizado, é outro aprendizado. E assim, a gente tem algumas ideias com o que você foi sendo provocado com o passar do tempo, né? Mas quando você se compromete com alguém, acho que é a maior geração humana possível de demonstração de zelo, de cuidado, de amor, inclusive, né? Confiança. E de confiança. É absurdo. Como que foi esse processo de mudança, de adaptação, e você começar a ver os primeiros resultados e as histórias começarem a se consolidar? Eu sempre fui ligado a gente. Mesmo como gestor, eu sempre me preocupei com as pessoas. Então, eu sempre tive essa atenção com as pessoas. Então, para mim, não foi muito difícil. Né? Porque mesmo como gestor, como executivo, eu sempre tive oportunidade de ter conversas mais intimistas com meus colaboradores, sempre procurei ajudar com esses aprendizados todos, daquela menina lá atrás, da favela, enfim, tudo isso me ensinou muita coisa. Então, para mim não foi uma mudança muito grande, para mim foi uma coisa natural até, né? A diferença é que eu sempre fiz isso de maneira natural e isso virou um programa. Sim. E virou um negócio para mim. Mas a atividade não teve muita diferença. Você só, na verdade, consolidou em um método, né? Exato. Praticamente. Uma metodologia. Que tem um processo, como que a minha cabeça funciona? Eu fiz isso a vida inteira, então vamos deixar isso através de um método e um processo que eu posso ajudar. Exatamente isso, né? Que eu escrevi. Eu tô falando isso porque é a mesma coisa que aconteceu comigo. É muito legal essa troca, porque as pessoas acham que precisa acontecer algo mirabolante. Não. Ou que você precisa ser um Einstein para ter uma ideia fora do comum. Quando você constrói uma jornada, você percebe que muitas coisas elas vão se repetindo. O que vai mudando são os atores ali que a gente chama de... que são os seres humanos que você vai falando. Só que você começa a perceber que a grande maioria tem um problema X ligado ao emocional. Quantas vezes você usou uma metodologia que você resolveu aquele problema? Poxa, isso é legal, isso aqui eu poderia ajudar mais pessoas. Profissionalmente, alguém que tem uma capacidade maior de gestão, outra que talvez não tenha. Descentralização, a gente fala muito de descentralização. Hoje tem uma terminologia que quando a gente senta na reunião, o cara fala, eu realmente sou, Luigi, o empresidiário hoje, eu não sou empresário, eu sou empresidiário. Estou aqui dentro, encarcerado, tudo depende de mim, porque eu não consigo delegar. Porque na cabeça dele, se ele fizer esse processo, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder o negócio. Mas essa insegurança é um nível de maturidade que você sabe muito bem como isso já aconteceu e quantas pessoas você já ajudou a passar por isso. Do lado de cá, a gente entende que esse processo não está só ligado ao profissional. Tem algumas questões passadas ali que pode ter a ver com relacionamento familiar, pode ter a ver com uma série de coisas que às vezes eu não consigo entregar por inseguranças que são mais profundas. E aí um profissional entra e ajuda com um trabalho específico voltado para isso. Então, com muita naturalidade, pessoal. Às vezes vocês estão com medo de dar um passo, mas você já selecionou 3 ou 4 pessoas de confiança
ou você tem pelo menos uma pessoa de confiança que já acessou algo, que já viveu algo que você quer viver hoje e que você possa se aconselhar, porque o que muito tem hoje tem as pessoas que ensinam sobre sucesso e nunca viveram ou nunca construíram isso. Como é que você vai se associar ou pedir a opinião sobre sucesso de quem nunca construiu sucesso? E aí essa pessoa ela vai te dar a percepção dela do que é sucesso na camada que ela tá, no nível arquetípico que ela funciona, e muitas vezes ela não está preparada para isso, mas a sua principal referência é aquela pessoa. Como é que fica um aconselhamento desse? Fica difícil. É verdade. E normalmente essa pessoa vai te desestimular, porque ela vai ver dificuldade. Você já está pensando num outro nível porque você acessou outras frequências. Então, se cercar de networking é extremamente importante. 85% das coisas que você hoje ainda não conseguiu realizar na sua vida está muito atrelado ao networking que você não acessou. Reflita nisso e comece a trabalhar isso. E a gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês nesse sentido. E uma outra coisa, só complementando o que você está dizendo, é que é muito importante a gente ter consciência de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém. É muito importante você ter essa consciência de que se você juntar talentos, competências, né? Porque ninguém é bom em tudo. A grande arte do negócio é você montar uma equipe que seja vencedora, e essa equipe só vai ser vencedora se você tiver dentro dela, primeiro, disciplina, né? Você tem uma estratégia bem definida. Se você tiver uma estratégia bem definida e o plano tático for implementado de maneira perfeita e que as pessoas entendam que cada uma tem um papel, mas que todos têm que se ajudar, Sim. Esse é o espírito de equipe que vai ser um alimento, um combustível para a gente fazer mais e mais sempre, porque a cada etapa vencida, você se motiva a vencer outra etapa. Né? É que nem o Palmeiras, eu sou palmeirense. Nossa! Desculpe os corintianos, São Paulinos, etc. Mas hoje... É um dia muito feliz, né? É um dia muito feliz, eu tenho que falar do Palmeiras. Não podia deixar de falar do Palmeiras. E que história legal, né? Porque o Abel Ferreira, ele é um cara muito parecido com o Bernardinho em mentalidade, né? Assim, muito parecido. Eu não conheço, mas assim, eu vejo o resultado do trabalho dele. Né? Mas enfim, o futebol é cíclico, hoje o Palmeiras está bem, amanhã vai ser outro. Sim. Enfim, isso é uma coisa super normal. Mas a gente tem que aproveitar tem que aproveitar. Enquanto a gente pode, né? É isso mesmo. Flávio, a gente está indo para o final agora, e sempre que a gente vai finalizar, a gente gosta de fazer um overview pensando. O Flávio contou um pouco da história dele, as referências, com quem ele se conectou, como ele teve humildade para aprender. Que quanto mais pessoas que sabem muito mais coisas e eu estiver conectado com essas pessoas, mais eu vou absorver, ter a minha forma de enxergar e tá cada vez mais num processo de evolução 360 graus. Essas transições, né, de sair de um executivo, de ser um mentor e de perceber que é muito natural esse caminho quando você está num caminho de evolução, você acaba vendo um método e um processo muito mais facilitado na sua mente. Verdade. Pensando em futuro, né? Pensando no que o teu propósito está realmente alinhado. Tenho certeza que com toda essa jornada que você teve, algumas questões ligadas à parte beneficente ou o que eu quero devolver para o mundo, enfim, algumas questões começaram a preencher mais o Padovan do que simplesmente uma questão empresarial. Mentoria, com certeza, é um dos caminhos. Mas tem alguma outra coisa que você faz hoje que é algo que você gostaria de compartilhar com a gente? Com relação ao futuro, como eu falei, as coisas sempre aconteceram muito naturalmente na minha vida. E cada fase da vida você tem ambições, né? Você tem projetos diferentes, ambições diferentes. E eles vão mudando a partir da fase que você está na sua vida. E assim eu tenho angariado tantos colaboradores, voluntários que uma surpresa muito grande, estão ajudando demais, né? Eu tive um exemplo, uma coisa muito engraçada. Coisa de 1 mês e meio, 2 meses atrás, um primo distante
me achou no LinkedIn. Chama-se Eduardo Padovan. Tem a mesma idade que eu. Ele é filho de um primo do meu pai. Esse primo do meu pai tem uma história engraçada, porque eu sou apaixonado por automóvel e ele tinha uma Romizeta. Nossa! Quando eu era pequeno. E ele ia com a Romizeta na minha casa, na casa do meu pai. E eu ficava fascinado com aquilo, que eu falava, não é possível, esse carro abre a porta na frente, a direção sai junto, como é que é isso tal? E eu fiquei vislumbrado. E sempre quando ele ia, eu já falava, eu quero dar uma volta. E ele me levava a dar uma volta. E ele é filho do Rogério. E o Eduardo, eu me lembrava dele assim muito distante, porque há muitos anos que a gente se encontrou esporadicamente, tudo isso. E aí ele falou assim, pô, primo, eu estava te acompanhando aí, tal, eu trabalho no hospital, eu quero ajudar. Como é que a gente faz? Eu falei, vai visitar. E aí ele esteve lá. Ele esteve lá e aí ele ficou muito impactado. A gente fez uma visita no hospital, a gente visitou as alas todas, né, as alas mais difíceis, né, de você visitar, porque a gente tem casos lá muito, muito graves. Então, ele ficou muito impactado. E aí uma coisa engraçada, porque o Dudu, que eu comentei, que é um dos pacientes que eu tenho mais afinidade e conexão, né, ele virou palmeirense. Eu não vou dizer que foi por minha causa, mas talvez seja. Ele era São Paulino e virou palmeirense. E aí ele falou para mim um dia, ele falou assim, eu queria conhecer o estádio do Palmeiras. Eu falei, eu vou te levar a conhecer o estádio do Palmeiras. Aí com a ajuda de amigos, o Flávio Prado, que é um esportista que é amigo da gente, ajuda muito o hospital também, acabou fazendo a conexão lá com o Mauro Betti e tal, e nós marcamos um dia, o Mauro tem um programa de visita lá, e nós fomos lá visitar. E aí eu levei o Dudu conhecer o estádio do Palmeiras, aí andamos lá dentro, sala de troféus, vestiário. Ele ficou maravilhado. Isso foi em janeiro agora, no começo do ano. E ele ficou tão feliz, mas ficou muito feliz. Eu fiquei emocionado de ver a alegria dele de estar lá. Né? E logo depois ele adoeceu. Ele teve que fazer uma intervenção, descobriram um tumor muito grande, ele está muito ruim, coitadinho, ele está definhando. Quando o Eduardo, meu primo, esteve lá, aliás, a xará dele, né? O Eduardo tem muita amizade com alguns empresários de jogadores e tudo. E eu contei a história do Dudu, ele falou, puxa, eu vou ver se eu consigo uma camisa do Dudu para o Dudu, né? Do Dudu palmeirense para o Dudu palmeirense. E aí o Eduardo teve com o Dudu, o jogador, e o Dudu gravou um vídeo para o Dudu, né? Ô, Dudu, pô, aqui é o Dudu, puxa, estou torcendo para a sua recuperação, legal, pô, estou torcendo aí, então vem aqui me visitar e tal. E gravou o vídeo e esse Eduardo, meu primo, levou lá para ele e mostrou, né? Puto, o cara ficou, né? E levou a camisa também do Dudu e tudo. Então essas coisas emocionam, essas coisas nos ensinam também. Né? Então eu tenho feito isso e essa semana mesmo tem um amigo meu de longa data que a gente tem amizade por conta da amizade da minha esposa com a esposa dele e a gente sempre tem assim uma amizade de vida social. Vamos jantar fora, ele vai na minha casa, mas nunca falamos do hospital. Semana passada ele me ligou e falou, cara, eu tenho acompanhado seu trabalho no hospital, porque eu publico assim, no LinkedIn, no Instagram, né? E ele falou assim, eu quero ajudar de algum jeito, como é que eu faço? Vai visitar. Então é assim, então a gente vai angariando amigos e pessoas que... Mas tudo tem o seu momento certo. Né? Legal. Não adianta a gente forçar uma barra. Procure alguma coisa, se você sentir vontade de ajudar, de participar, de fazer alguma ação beneficente, procure alguma coisa mais próxima de você, ou que algum amigo seu cuide, ou que ele tenha algum tipo de relacionamento, ou alguma coisa perto da sua casa, não importa o que seja, de qualquer natureza, mas ajude a comunidade de alguma maneira. É um papel de todos nós, como seres humanos e como cidadãos, é uma obrigação.
a gente fazer alguma coisa pela comunidade. E o tempo, como a dona Maria Girão me ensinou, você vai encontrar o tempo. Vai se encarregando. Vai se encarregando disso. Ah, Flávio, cara, eu quero agradecer muito esse depoimento. A gente vai colocar depois, eu vou pegar com o Flávio para deixar um telefone, enfim, quem quiser marcar até por conta de proximidade ou quiser ajudar, fica claro. Livre para isso, tá, Flávio? Claro. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para o teu público, mas para o nosso público, algo que seja, na sua concepção, aquilo que você está sentindo nesse momento que você gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, da forma que você quiser. Isso é livre, tá? A gente sempre finaliza dessa forma, porque eu acho que a consolidação de tudo você reviveu momentos, você se reconectou com questões que talvez há algum tempo você não revisitava. Sim. E ao mesmo tempo a gente se conectou de uma forma mais profunda. Exato. E essa é a mesma sensação de quem vai assistir no final. Com certeza. Então eu queria que você deixasse uma mensagem de finalização. Foi uma conversa aqui muito boa, muito aberta, com muita empatia. Me emocionei em muitos momentos que eu contei coisas que me emocionam, que me movem também. E isso é bom, essas emoções são boas porque te fazem refletir, te fazem você ter mais energia, mais motivação. Me inspirei aqui também com coisas que você contou. Então, essas interações são muito ricas, né? Então, obrigado por essa oportunidade que você me deu, dessa conexão contigo e dessa conversa tão rica, tão produtiva, né? Cheia de aprendizado. Eu que agradeço. Dos dois lados, eu acho. E obrigado a você que está nos assistindo, né? A vocês todos, por essa audiência, pela atenção que você nos deu. E espero que o que eu tenha dito, que as histórias que eu tenha contado, a minha história, sirva de inspiração para vocês também, de alguma maneira. Mais uma vez, eu digo o seguinte, né? Ninguém é perfeito. E como eu disse para o meu chefe naquele dia, eu não estou aqui para contar os meus tombos. Eu tô aqui mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Enfim, os tombos são naturais, acontecem. Mas, gente, vamos procurar acertar. Se você procurar fazer as coisas certas, ajudar as pessoas, né, ter propósito em tudo que você faz, as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Obrigado, Flávio, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, de verdade, foi um prazer. Obrigado, prazer foi meu. Pessoal, a gente está encerrando mais um episódio. Como sempre, não preciso falar, a emoção sempre pega todo mundo, não tem o que fazer. Mas por que isso acontece? Porque quando duas pessoas se propõem num propósito que é verdadeiro, de tentar trazer, externalizar aquilo que de fato move a gente, vocês vão ser impactados inevitavelmente. A gente sabe que falta muita verdade hoje, a gente sabe que tem muita coisa que é superficial, mas existe uma energia maior, existe um ser maior que plantou dentro de cada um de nós a sua imagem, a sua semelhança, algo que só depende da gente para querer acessar isso. E para fazer isso, basta você se conectar com você mesmo. E de você conectar com você mesmo, você vai ver que é impossível fazer qualquer coisa sozinho. É impossível. O fato de você dar um bom dia e melhorar a vida de uma pessoa, o fato de você ajudar alguém que está atrelado ao teu trabalho, atrelado ao que você faz, ou à tua família, tudo isso, quando você for ver, é sempre sobre você e sobre o outro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder passar isso para vocês, e a gente está aberto. Continue seguindo a gente nas redes sociais. A gente está fazendo uma mudança agora para um Instagram novo, um YouTube novo, onde vai estar totalmente voltado para isso. A gente viu já a repercussão que teve, a gente vai começar a colocar alguns ads específicos para que mais pessoas vejam. Acho que o MVP já foi muito bem feito, o propósito ele já está mais do que validado e a gente tem essa reciprocidade de vocês de queremos mais e queremos aprender mais. Então a nossa missão é fazer isso. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez.